Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de História, a nossa terceira aula de História nesse nosso novo formato e quero convidar vocês a me acompanhar nesta viagem pelas cidades medievais, a história das mulheres na Idade Média e as feiras, os comércios neste período. Sou a professora Cássia, do período vespertino, e juntamente com vocês nesta aula. Então, por favor, me acompanhe, venha comigo para mais esta aventura, certo? Antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, quero convidar vocês a um momento de reflexão. Aproveitar, hoje, dia 21 de abril, dia em que no Brasil nós comemoramos o mártir Tiradentes. Então, Tiradentes, um homem muito importante na história da conjuração mineira e assunto que, no caso de vocês, para o 8º ano, tá bom? Mas realmente lutava pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade na província de Minas Gerais, no período de pós-colonização do Brasil. Tá? Então, acho que vale a pena nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Tá? Amanhã, dia 22 de abril, oficialmente nós temos o processo de colonização, tá? Então, período de descobrimento do Brasil. São datas bastante importantes e vale a pena, nós lembrarmos dessas datas que fazem parte do nosso calendário, no domingo, nós comemoramos o Dia do Índio, também o Dia do Soldado, Então, são datas bastante importantes. Mas, então, voltando para o nosso contexto, eu quero retomar com vocês a aula anterior. Vocês se recordam do que nós estudamos na aula 1 de História? Será? Então, por favor, vem comigo. Olha aí, na aula 1 de História, nós falávamos do início dessa sociedade feudal, Eu trouxe para vocês, na primeira aula de História, uma contextualização de como chegamos nesta sociedade feudal. Então, fusão do Império Romano, ou num processo de decadência do Império Romano, com as invasões bárbaras. Ou seja, para termos este contexto de sociedade feudal, uma fusão, preste atenção, uma fusão, uma união de costumes germânicos, lembram? Honra, bravura, coragem, com os costumes romanos. Então, nesta fusão, nesta união, nasce aquilo que hoje nós chamamos de sociedade feudal. Vimos também que este período é dividido em alta Idade Média e baixa Idade Média, certo? A gente não pode esquecer que nós estamos falando de um período histórico, tá? Que inicia-se aproximadamente ali com a decadência do Império Romano no século V e vai até mais ou menos, tá? Digamos que meados do século XV, com as invasões dos turcos no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino. Então, nós temos este período do século V até o século XV, certo? Um outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar deste contexto é que nós estamos falando de uma sociedade estamental,
Lembram? Né? O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade dividida, né, separada em camadas sociais, em grupos sociais distintos. Tá? Não havia mobilidade social neste contexto. Lembrem-se bem disso. Tá? Então, nós temos o clero. Lembra que eu disse na aula passada? Aqueles que oram. Os nobres, né? De acordo com o bispo, aqueles que combatem. E os servos, aqueles que trabalham. Então, é uma sociedade estamental. Segundo, né, num outro ponto, numa outra perspectiva, de acordo com a minha lista, terceiro, vamos lá. Relação de suzerania e vassalagem. Né? Lembram? Quem doa a terra é o suzerano e quem recebe a terra é o vassalo. Lembrando que o vassalo é aquele que vai demonstrar, aquele que vai jurar fidelidade, aquele que vai jurar lealdade, aquele que vai jurar proteção, tá bom? Então a gente não pode esquecer disso. Um outro ponto importante é que é uma economia agrária autossuficiente, tá? Então essa economia, ela está voltada para a terra. Não é à toa que nós estamos falando de um feudo, né? Então, a terra, um comércio quase que inexistente. Havia, lógico, né? As relações de comércio eram pequenas, eram trocas, né? O nosso livro cita escambo, porque não havia moedas circulantes neste período, tá bom? E o feudo se dividia em 3 partes, tá? Então vamos lá. Quais eram essas 3 partes? O manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. Lembram? Já disse para vocês, vou retomar, né? O manso senhorial, as terras do senhor feudal. O manso servil, né? As terras que eram dos servos, né? Os camponeses trabalhavam para pagar aquelas várias taxas de impostos, tá? E o manso comunal, as terras que eram dos 2, mas quem trabalhava nessa terra eram os servos, não se esqueçam. Lembrando que esses servos, eles não são escravos, tá? Não é uma sociedade escravocrata, tá bom? Por quê? Porque esse servo, ele está ali por circunstâncias, né, que o levaram a trabalhar, porque as cidades, né, com a decadência do império, houve então o chamado êxodo urbano. A cidade, ela praticamente não tem mais finalidade neste período. Já já a gente verá a importância dessa cidade para esta, digamos, final da Alta Idade Média, tá bom? E um outro ponto bastante comum, lembrar que é uma sociedade religiosamente católica, tá? Então vale a gente lembrar tudo isso. Por favor, não se esqueçam. Tomem nota, né? Isso é bastante importante. Em vários outros momentos durante o 7º ano, nós retomaremos esses tópicos importantes. Então vamos lá, presta atenção. Quando a gente fala de cidades, né, vem à nossa cabeça aquele contexto que a gente conhece. Mas, então eu convido vocês, né, a abrirem o livro, lá na página 43, por favor, tá? E me acompanhem. A cidade medieval, ela tem uma característica diferente, tá? Por quê? Porque ela será marcada por um esvaziamento, né? O que é isso? As pessoas saem da cidade e vão para o campo. Essa transição aí de êxodo urbano, como eu já mencionei para vocês, caracteriza então a chamada a decadência ou o início, tá, da Baixa Idade Média. Por quê? Porque a gente está falando aí de pessoas que vão buscar melhores condições de trabalho. E onde elas vão encontrar isso? Apesar de vocês pensarem assim, como melhores condições de trabalho? Né? Se vão para o campo, se vão trabalhar mais, se vão ter que pagar pesados impostos. Mas, sim, melhores condições de trabalho. Então, é bem importante a gente se dar conta disso. Tá? Então, a população aumentará muito por conta dessas melhores condições.
uma vez que, tá, no campo, né, ela vai, de certa forma, ganhando aí uma perspectiva. Então, vai lá, aumenta-se o número de pessoas nessa sociedade. Já já eu vou trazer para vocês alguns tópicos importantes, tá? Há um aumento de produção agrícola, certo? E, consequentemente, né, um aumento do número de moradores nessa cidade. Por quê? Porque a gente terá aí um relativo crescimento, né, nesse cenário. Tá? Esse cenário ele é bastante importante para a gente entender a partir de agora. Olha lá, o que favorece tudo isso? Né? Então, a gente tem alguns pontos bem importantes. E a gente precisa entender. Na Europa, por exemplo, ela vai saltar de 23 milhões, tá, de habitantes no ano de 1950 para 73 milhões de habitantes em 1300. Olha lá, tá? Realmente no início do século, né, desculpa, no final do século 13. É muita gente. Tá? Essas pessoas já não encontram mais espaço rural. Por quê? Porque devido a uma série de condições, revoltas camponesas, muitas vezes intempéries de climáticas, né? Então interferia também na produção agrária. E aí a gente tem uma série de consequências. Quais são essas consequências? Preste bastante atenção. Tá? Os feudos se tornam muito povoados, então é muita gente. E aí o senhor feudal, ele já não tem mais, ele já não dá mais conta de sustentar ou de manter todas essas pessoas. Consequentemente, as pessoas vão começar a buscar lugares melhores, tá? Nós temos ali uma oferta de alimentos que antes favoreceu o crescimento populacional e agora, no século XIII, já não satisfaz este número de habitantes. Então, aí a gente já tem uma quantidade, né, uma produção menor que a produção, né, do que a população. Então, isso é muito significativo. E um outro ponto importante, que as técnicas agrícolas, tá, vão diminuir, né, aí o trabalho manual. E aí a gente tem, vamos dizer assim, um desemprego nesse contexto, tá? Então, isso também favorece com que as pessoas busquem melhores condições. Aí vocês vão dizer assim, mas como melhores condições? Tá bom? Então, vamos lá. Muitas cidades, elas se formarão próximo aos castelos, próximo às catedrais, às igrejas, tá? Por quê? Porque as pessoas se sentiam protegidas, né? Então, era o ambiente que elas conheciam. E daí, como estava muito próximo dos castelos, das igrejas, e longe dos centros dessas cidades, nós teremos os primeiros burgos, né? E daí, os moradores destes burgos serão chamados de burgueses. Então, quem eram esses burgueses? Eram pessoas que se dedicavam, né, ao pequeno comércio, ao artesanato. Então, por isso, esses moradores estarão ali com transições pequenas, inclusive, no centro da cidade. Ele tem mais espaço na periferia, tá? Então, isso é importante a gente prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Um outro ponto importante que vale a pena a gente prestar bastante atenção em relação a tudo isso é que muitas cidades também se desenvolvem devido às rotas comerciais, tá? É importante a gente se lembrar que nós teremos ali rotas comerciais que farão toda a diferença nesse cenário europeu desse período. Tá? Lembrando a famosa rota, né? O mar Mediterrâneo era um ponto muito importante. Então, a famosa rota da seda, trazendo mercadorias do Oriente para o Ocidente, isso é muito importante. Né? Gênova, Veneza, Florença são cidades muito significativas a partir desse contexto, justamente por conta da relação comercial. Tá bom? Então, a gente tem aí, né,
muita gente, consequentemente, né, nós não teremos espaço para todas essas pessoas na cidade, tá bom? Então aí vão buscar morar em outros lugares. O livro sugere então, né, que vão para as periferias da cidade. As cidades, observe a imagem, as cidades eram muito movimentadas, certo? Um outro ponto muito importante, e aí vocês continuem comigo na página 45, 46 e 47, são as mulheres na Idade Média, né? As mulheres na Idade Média, elas ganharam um espaço, conquistaram um espaço que antes não havia na Antiguidade. Então, elas passam a ter realmente um papel importante na Idade Média. Tá? Observem ali, desempenhando funções importantes. A gente não tem mais a mulher só no ambiente doméstico, tá? Então, elas ocuparão espaços sociais, né? Que espaços sociais? No comércio, no trabalho, né? Administrando negócios do marido ou administrando outros negócios, tá? Nós temos, então, a nobreza, né? Muitas mulheres se tornaram bastante importantes nesse período. Podemos citar Joana d'Arc, podemos citar a esposa de Luís XII, né? Que participou com ele na Segunda Cruzada. Tá? Então, várias mulheres desempenharam um papel muito importante nessa sociedade. Tá bom? Então, elas terão autonomia, tá? Para desenvolver um trabalho muito importante. Olha que interessante, tá? Elas vão trabalhar mesmo sem a presença da figura masculina, do pai ou do marido. Elas desenvolverão esse trabalho. Elas terão liberdade de escolha, tá? Direito de propriedade, inclusive, tá? A educação. As mulheres, então, irão no livro, na página 46, se vocês me acompanharem, no terceiro parágrafo, diz o seguinte, que muitas mulheres ingressavam nos conventos com a finalidade de estudar, tá? Então, por quê? Porque a educação estava relacionada à igreja. Então, era uma função, era uma finalidade, era um caminho para a educação. Né? Então, vamos lá. A padaria, né? O ofício de padaria, foi um ofício feminino em muitos lugares da Europa. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Na página 47, e aí eu quero que vocês me acompanhem, no segundo parágrafo, tá? Muitas mulheres aparecem como administradoras, né? Nas cidades medievais. Elas trabalham bastante, são funcionárias, né? Vão cuidar de muitos espaços, mas, ainda na página 47, tá? Elas não têm o mesmo salário, o salário é inferior ao do homem, né? E aí a gente não entra nessa questão, porque a gente tem N discussões sobre isso. E outro ponto, ainda na 47, tá? É que as mulheres se casavam muito jovens. Então, é uma realidade nesta sociedade. 90% das mulheres viviam nas áreas rurais. Tá? Então, nós estamos voltando àquilo que eu iniciei com vocês, uma sociedade rural. Mas, lembre-se, a mulher nesta sociedade, ela desempenha um papel muito importante. E aí eu trouxe a figura, né, de Joana d'Arc, mais tarde Santa Joana d'Arc. Tá? E abordada no nosso livro e também em todo o contexto histórico. Tá? Então vamos lá, preste bastante atenção. Falamos das cidades medievais e do papel das mulheres. Chegamos então no comércio, nas rotas comerciais. Observe, né? Muitas rotas importantes, principalmente ligando a Europa ao Oriente, que eu já comentei com vocês, trazendo as mercadorias, as famosas especiarias, né? Muitos produtos africanos, o ouro, por exemplo, né? O sal,
a seda que vinha da China, produtos muito importantes para a Europa, tá? Então, olha lá, esse comércio, ele tem início com as feiras, tá? As feiras livres, as feiras nas regiões europeias ali, duravam entre 15 a 60 dias, tá? E ocorria 2 vezes ao ano, mais ou menos, porque era um lugar onde as pessoas, né, se dedicavam, então, a esse trabalho. Tá? Então, a gente tem aí, observe, sendo assim, era necessário o uso regular de dinheiro, de moeda. Então, a partir desse período, com o surgimento dessas rotas, dessas feiras, desse comércio, é necessário que o dinheiro entre em cena. Tá? Então, já não dava mais para trocar, precisava de uma moeda única, né? Estabelecer pesos e medidas para que as pessoas não lucrassem mais, outras menos, e assim por diante. E as corporações de ofício que aparecem por conta desse processo. Tá? As corporações eram associações de artesãos, de comerciantes, com a finalidade, tá, de agregar esses grupos num espaço. Tá? Então, nós temos associações, por exemplo, marceneiros, tá? De tecelões, de sapateiros, de vidraceiros, de boticários, né? Que eram os farmacêuticos. Tá? E esses mestres de ofício, eles costumavam ter junto com eles, tá? Os aprendizes, né? As crianças começavam nessas oficinas mais ou menos aos 12 anos de idade, tá? E ficavam ali por um ano aprendendo essa profissão, certo? Então, era um caminho ali para as, mais tarde, escolas técnicas, né? Aprender realmente uma profissão e daí seguir como mestre de ofício, tá? Combinavam, então, os preços, né? Entendiam aí os novos artesãos de se estabelecer no comércio sem autorização, por isso era necessário ter passado por uma corporação de ofício. Isso faz toda a diferença nesse processo, tá bom? Então, vamos lá. A gente passou por todo esse cenário, né? Então, a gente está falando de uma realidade da alta Idade Média, certo? Então, vamos lá. Preste atenção, por favor. Qual é a atividade de vocês depois de tudo isso? Ah, tem tarefa, professora? Tem, né? Então, nós temos aí tarefa, atividades da sequência didática. Lembra que lá no material EDB tem a sequência didática este ano? Então, lá na sequência didática, vocês vão baixar a primeira unidade e irão trabalhar a página 1, exercício 1, A e B, e a página 2, 1 e 2, A, B e C. Por quê? Porque está dentro deste contexto que nós estamos estudando, tá? Então, está justamente agregado com a sociedade feudal, com a Alta Idade Média, com tudo isso, certo? Então, tenham um bom trabalho, né? Respostas no caderno e lembrando que as correções serão sempre na semana seguinte. Então, vocês têm uma semana para a atividade de história. Tchau, tchau e até a próxima aula, tá? Gente, tchau, se cuidem.